Eu escrevi um artigo há algum tempo, acho que há uns 10 anos, onde eu faço uma afirmação de que a Fórmula 1 é o esporte dos engenheiros. Em função de que engenheiro geralmente gosta de Fórmula 1 e também em função de que o engenheiro, a engenharia, ou as engenharias, constituem uma parte extremamente importante da Fórmula 1. Está correta essa afirmação? Mas da primeira afirmação, né, é correta, né, a informação que é o esporte de engenheiros, engenheiros no plural, né. Eu fiz aqui uma lição de casa também, né, porque como o tema era Fórmula 1 e engenharia, né, eu fui pegando todas as engenharias que têm uma relação direta com a Fórmula 1, né. E até coloquei meio que em ordem alfabética aqui, né, começando pela engenharia aeronáutica, né. Porque os carros hoje, eles são muito, muito, muito aerodinâmicos, né? Tudo voltado para o melhor fluxo de ar, zonas de alta pressão, baixa pressão, que percorrem o carro enquanto ele está em velocidade, e as velocidades são altas, né? E hoje a gente vê o carro cheio daqueles asas e difusores e outros penduricalhos, né? E a gente vê que aquilo ali é super complexo e tudo tem sua função, né? E os conceitos de engenharia hoje aplicados no Fórmula 1 tem mais a ver com engenharia aeronáutica do que propriamente engenharia automotiva, né? Porque os carros de rua, se a gente pensar nos carros de rua, eles precisam ser projetados para eles serem limpos, né? Para eles cortarem o ar, né? Para que eles tenham uma eficiência de combustível, uma eficiência energética, né? Se você imaginar a aerodinâmica, por exemplo, de uma perua Kombi, né? Aquela aerodinâmica de pão de forma, né? Ela vai ser muito, muito menos eficiente do que um sedã médio hoje, sei lá, um Civic, um Corolla, né? Que cortam o vento quando você está na estrada lá, não, 110, 120 por hora, numa estrada comum, né? E a engenharia da Fórmula 1, não. A engenharia da Fórmula 1 faz com que os carros sejam empurrados em direção ao solo, né, o chamado downforce, porque isso faz com que eles façam curvas em grandes velocidades, né, e aí sim obtenham o melhor desempenho possível, né. Então, a engenharia aeronáutica é só um começo. Os próprios princípios aeronáuticos de construção e estrutura de avião também foi usado na Fórmula 1. Eu posso colocar aqui como exemplo histórico o Colin Chapman, que foi fundador da histórica equipe Lotus, né, equipe Lotus que teve o Emerson Fittipaldi campeão, o Ayrton Senna correu pela Lotus, né. O Colin Chapman, ele era engenheiro aeronáutico e fundou a equipe Lotus. Ele era projetista, ele era fundador da equipe e era projetista também. E ele trouxe muitas soluções aeronáuticas para carros de competição, né. A estrutura, por exemplo, a estrutura em monocoque, né, que é usada, né, foi ele que introduziu, né. Antigamente eram chassis, aqueles chassis em treliça que tinham muito pouca rigidez estrutural, né, eram pesados e com pouca rigidez. Ele introduziu os monocoques na Fórmula 1 ainda nos anos 60, né. Entre outros conceitos, né, ele também trazendo aerodinâmica, o conceito de asa, porque os carros de hoje de Fórmula 1 eles são como se fossem aviões invertidos, né? Eles são feitos para serem empurrados contra o solo, né? Enquanto o avião tem asa para ter sustentação, o carro de Fórmula 1 ele tem asas para ser empurrado contra o solo e para que ele tenha melhor eficiência, né? O contato do pneu com o solo, principalmente nas curvas, seja de maneira bastante eficiente, né? Então, a engenharia aeronáutica é só a primeira, né? A gente tem engenharia de computação hoje em dia nessa com toda a tecnologia que existe, né? Toda a tecnologia de informação, os carros hoje em dia, né? Eles têm diversos sensores, então eles geram muitos dados, né? Você tem, né, na engenharia da computação a produção dos carros, tudo hoje em dia é desenhado em softwares 3D muito avançados, né? E essa tecnologia de desenhar em 3D e não mais na prancheta física vem de muito tempo na Fórmula 1, né?
ainda falando de aeronáutica, só rapidinho, né? A questão de usar túnel de vento, né? O túnel de vento sempre foi usado em aviação, né? E os engenheiros da Fórmula 1 também começaram a levar as maquetes de Fórmula 1 para túneis de vento, a Imperial College lá em Londres, né? Pode-se falar, inclusive, do trabalho que a equipe Fittipaldi, a única equipe brasileira de Fórmula 1, fez com o túnel de vento da Embraer, né? Os carros da equipe Fittipaldi, né, Cooper Sucker Fittipaldi, iam lá para os túneis de vento da Embraer para testar a aerodinâmica, a eficiência aerodinâmica deles, né? Voltando para a computação, hoje em dia, claro, os carros tudo é muito mais dependente dos computadores, da computação em si, para que sejam feitos, para que sejam analisados os dados que os carros geram, né? E nisso você já tem também engenharia de controle e automação, porque a telemetria é um negócio que existe na Fórmula 1 desde os anos 80. Hoje a gente fala em telemetria para a indústria 4.0, né? Como se fosse uma grande novidade. A Fórmula 1 já tem telemetria desde os anos 80, né? Mesmo com computadores muito mais rudimentares, com capacidade de processamento muito menor, você já tinha ali, vamos dizer assim, o vovô do Arduino instalado com sensores nos carros de Fórmula 1, mandando dados via rádio para os computadores nos boxes das equipes, né? O vovô do Arduino, né, do Raspberry, já existia nos carros de Fórmula 1 lá nos anos 80, enviando dados via rádio para as equipes, né? Um acelerômetro e outros sensores que mediam né, toda a parte de data do carro, isso já lá atrás, né? Engenharia elétrica, não precisa nem falar, né? Isso, inclusive, é um legado da Fórmula 1, o grande desenvolvimento do gerenciamento eletrônico dos motores, né? Isso a gente pode falar mais para frente, quando a gente for falar, por exemplo, de indústria automotiva, né? Engenharia industrial, porque apesar dos carros serem feitos quase que artesanalmente, um carro de Fórmula 1 ele não é feito para ser feito em escala industrial. Quando a gente pensa em engenharia industrial, a gente vai pensar em escala industrial, né? Mas é preciso processos industriais para ter peças de altíssima precisão, né? Engenharia mecânica, é claro, é a mais óbvia possível, né? A mais ligada a uma engenharia automotiva, né? Fazer com que todas as engrenagens, digamos assim, funcionem a contento, né? A engenharia mecatrônica, né? Com toda a combinação entre mecânica e eletrônica, isso vem de muito tempo também na Fórmula 1. Engenharia de materiais, pelo amor de Deus, a engenharia de materiais é fundamental na Fórmula 1, né? Pela própria introdução, por exemplo, né, a gente falou de engenharia aeronáutica. A aeronáutica já usava fibra de carbono. E aí foi introduzido lá na virada dos anos 80, também na Fórmula 1, o monocoque feito em fibra de carbono, que era mais resistente que o aço e mais leve que o alumínio. E a fibra de carbono é usada até hoje, né? E você vê, por exemplo, como o Boeing 787 Dreamliner feito com uma ampla construção de materiais compósitos, né? Toda essa engenharia de materiais que é usado na Fórmula 1, também hoje usado na engenharia aeronáutica, né? Os aviões estão passando das estruturas de alumínio para as estruturas compósitas, né? Você vê isso no Dreamliner, você vê isso no Airbus A350, né? Você vê muitas similaridades entre o que é uma indústria de ponta da Fórmula 1 e a indústria aeronáutica, né? É uma associação que muito pouca gente conhece, né? Eu diria que hoje está mais ligado, que eu falei, né? Está mais ligado à indústria aeronáutica do que a automotiva em si, né? A Fórmula 1 como a gente vê, né? A gente pode falar também de engenharia, a gente já falou de engenharia de materiais, engenharia metalúrgica, porque a qualidade dos metais usados, né, as ligas metálicas usadas na Fórmula 1, por exemplo, vou dar um exemplo simples, das rodas da Fórmula 1, elas são as mais tecnológicas possíveis, a melhor liga metálica para ser mais resistente, a mais leve possível, né? Isso sem falar no motor. Enio, teve uma época, por exemplo, que a Mercedes-Benz fazia motor com uma liga de alumínio enriquecida com berílio, que é um elemento da natureza, né, raríssimo, e que inclusive foi proibido pela FIA, né, que é a Fundação Internacional do Automóvel, que regulamenta a Fórmula 1, porque o berílio é uma substância extremamente tóxica. Então, eles acabaram proibindo a Mercedes de fabricar os seus motores usando berílio na liga metálica
que eles faziam. Mas assim, ligas de titânio, ligas de alumínio, antigamente os motores turbo da Fórmula 1, aqueles dos anos 80 lá, da época do Piquet, do Senna, eles eram motores de ferro fundido, que era para realmente aguentar, né, as altas pressões, toda aquela cavalaria que os carros tinham nos anos 80, né? Mas hoje a gente tem ligas muito eficientes de alumínio, né? Os motores hoje em dia são de alumínio. A gente tem outras engenharias para falar aqui, ó, engenharia de petróleo e gás, por quê? Os combustíveis, né, também evoluíram muito, né? A gente tinha até substâncias muito estranhas assim na Fórmula 1. Hoje em dia, a gasolina usada na Fórmula 1 ela é muito, muito parecida com a que a gente tem no posto de combustível. Não do Brasil, porque no Brasil a gente tem 27,5 de etanol, não sei por que ainda, tem um monte de carro flex, eu realmente não entendo isso aí é só para, de repente, agradar algum grupo econômico, alguma coisa, porque a nossa gasolina não precisa mais ter etanol, porque você tem a opção de abastecer com etanol com o carro flex de hoje em dia, né? Mas vamos lá, vamos voltar aqui para o que a gente está falando, né? A engenharia de petróleo e gás, ela é muito conectada com engenharia química, né? E engenharia química, a gente não fala só de combustíveis, a gente fala, por exemplo, de engenharia dos pneus, que foi um negócio que evoluiu muito na Fórmula 1. Né? Se a gente imaginar, se a gente for lembrar, né, aqueles carros charutinhos dos anos 50, né, aqueles pneuzinhos pareciam de bicicleta, né, e que tinham sulcos, né, tinha a banda de rodagem, né, e hoje a gente vê esses pneus enormes, slicks, né, todo, né, lisinho, né, de hoje em dia, eles pneus enormes, largos, né, a gente percebe uma evolução não apenas de desenho, né, de concepção, mas também dos compostos dos pneus que foram evoluindo muito, né, e a gente tem hoje uma tecnologia de pneus que certamente também reflete na eficiência dos pneus que a gente tem hoje à venda para os nossos automóveis de rua, né. A gente também tem engenharia de produção, porque também é preciso produzir peças também com precisão, né. A gente tem também engenharia têxtil, assim, engenharia têxtil, para os macacões dos pilotos, sim, então, para os macacões dos pilotos, que afinal de contas a gente está falando de tecido anti-chama, né, e os tecidos anti-chama vêm desde a década de 60 na Fórmula 1, né, é um negócio bastante antigo. Mas quando a gente fala em engenharia têxtil, a gente fala também em fibra de carbono, porque afinal de contas é uma fibra, né, e ela é meio que moldada artesanalmente, né, então a gente tem todas essas engenharias e a gente ainda chama o arquiteto para projetar o circuito para eles correrem na Fórmula 1. Que bacana.